Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso calendário especial do folclore. Vamos lá! Hoje é quarta-feira. A quarta-feira é o quarto dia da semana. Quarta-feira, dia 18 do mês de agosto do ano 2021. E a nossa data ficou assim, 18/8/2021. O 8 representa agosto, o 8º mês do ano. Bom dia, meus alunos, bom dia, minhas alunas, bom dia, família, tudo bem com vocês? Hoje vamos trabalhar a atividade 5 de matemática, hoje 18/8, que é agosto de 2021. Vamos usar o livro A Conquista da Matemática, páginas 56 e 58. Vamos trabalhar as medições. É esse tópico aqui que eu circulei em verde, certo? Bom, vou deixar os vídeos, da leitura de leite e 2 vídeos sobre medida, tá? Medidas de comprimento, medidas padronizadas de metro. Vocês têm que assistir esses vídeos com muita atenção, tá? E depois resolver as questões do livro. E para praticar em casa como tarefa, o que você aprendeu, a professora deixou aqui algumas questões que você deve copiar no caderno e medir. Usando a fita métrica, quero saber sua altura, comprimento de mesa, largura da sua cama, tamanho do seu cachorro ou animal, comprimento do seu braço e altura do fogão. Parte falar sobre medindo comprimentos. Ao longo da história, o ser humano precisou de medir diferentes coisas. E para medir, por exemplo, o contorno de suas terras ou a distância entre lugares, começou a usar partes do corpo, porque não existia metro, não existia isso. Então, na primeira figura, vocês vão observar que podemos medir o comprimento de uma tábua usando os pés, que é os passos. E é possível usar o palmo para medir a largura de uma porta, ou seja, as mãos. Além das partes do corpo, o ser humano passou a usar alguns objetos, como pedaços de barbante ou de corda, varas, barras de pedra ou de madeira, entre outros, para medir o comprimento. Observa na primeira figura, a mulher está usando um barbante para medir o contorno, ou seja, a circunferência da cabeça da menina. E na segunda, o menino usou uma corda para medir o contorno do tronco da árvore. Então, aí fica o tamanho que ele mediu pela corda ou pelo barbante. A gente vai dizer que isso são medidas não padronizadas, porque cada um tem uma mão de um tamanho, cada um tem um pé de um tamanho, cada um vai cortar o barbante ou a corda do tamanho que quer, tá? Já na página 58, nós vamos trabalhar o metro, o centímetro e o milímetro. Com as mudanças no modo de vida e as novas necessidades, o ser humano criou instrumentos para medir comprimentos com maior precisão. E as unidades de medida passaram a ter um padrão, a ser padronizado, ou seja, a mesma medida que acontece para mim, acontece para você, acontece para qualquer outro, porque usou outras coisas para medir. Algumas dessas unidades de medida de comprimento são o metro, cujo símbolo é um M. O centímetro, cujo símbolo é um cm, e o milímetro, cujo símbolo é mm. 10 milímetros corresponde a 1 centímetro, e 100 centímetros corresponde a 1 metro. Alguns instrumentos usados para medir comprimentos. Observe essa régua, ela tem 30 centímetros. De um quadrinho a outro quadrinho, nós temos 1 centímetro. Então, quando eu atingir 100 desse aqui, eu tenho 1 metro, tá? Essa é uma régua graduada. Depois temos uma fita métrica. Essa fita métrica, geralmente, ela tem 1,5 metros. Temos o metro articulado, que é esse que dobra em zigue-zague.
Temos também a trena, que pedreiro utiliza, tá? Então, você poderia usar algum desses instrumentos para medir. Então, você pode pegar alguma coisa desses instrumentos para você estar medindo. Letra A massa de uma pessoa. Pra gente, quando eu falo a massa, é o peso. Eu posso usar um desses objetos aqui para medir o peso de alguém? Não, né? Então você vai escrever que não. Porque balança, é quilo, é diferente. Letra B. O comprimento de um tecido? Eu posso utilizar esses objetos para medir um tecido? O que você acha? Aí coloca aqui, se sim ou não. C. A largura de uma rua? Eu posso utilizar? A largura é quando você atravessa a rua. Não é o comprimento, é a largura. Você acha que dá? A profundidade de uma piscina? Eu consigo medir com uma trena, com alguma coisa assim? Aí você coloca. E a temperatura da água da piscina? Para medir temperatura eu utilizo régua? Ou será que é termômetro? Aí você vai escrever se sim ou se não, ok? Bom, vocês vão utilizar, para facilitar para vocês, métrica, que vocês na aula passada já recortou, emendou ela. Quem passou fita crepe vai ter, fita durex vai ter ela por muito tempo, porque plastificou. Então, essa fita aqui dá para você fazer a tarefa. Para você medir o tamanho do seu animal, a mesa, a sua cama, o tamanho do seu braço, tá? Então, beijos no coração.